Hoje vamos mergulhar na história de uma das figuras mais incríveis e talvez mais trágicas da história da arte. Aleijadinho. Ele foi um mestre escultor do Brasil colonial e a sua vida é uma daquelas histórias de gênio, de sofrimento e de um triunfo que parece quase impossível. E é esta a pergunta que nos deixa pensar, não é? Parece algo saído de um filme, de uma lenda, mas a verdade é que esta é a história dele. Então, como é que ele conseguiu? Vamos descobrir. Muito bem. Para percebermos Aleijadinho, temos de fazer uma pequena viagem no tempo até ao Brasil colonial. Mais especificamente, à região de Minas Gerais, em plena febre do ouro. Foi uma época de uma riqueza absolutamente extravagante, o que, claro, levou a uma explosão na arte e na arquitetura. E o estilo que estava por todo o lado era o barroco mineiro. Imaginem, drama, emoção à flor da pele, detalhes super elaborados, tudo pago com o ouro que jorrava das minas. Aleijadinho não só trabalhou neste estilo, ele acabou por ser o seu maior mestre. Ora, o nome de batismo dele era António Francisco Lisboa, mas o nome que ficou para a história, Aleijadinho, conta a parte mais trágica e, ao mesmo tempo, a mais inspiradora da sua vida. O nome significa, literalmente, o pequeno aleijado. E a vida dele foi complexa desde o início. As suas origens são um emaranhado de contradições sociais daquela época. Pensem nisto. Ele nasceu no centro nevrálgico da riqueza do Brasil, mas era filho ilegítimo. O pai era um arquiteto português, mas a mãe era uma mulher africana escravizada. Num mundo dividido de forma brutal pela raça e pelo estatuto, o seu pai fez algo notável. Libertou-o e ensinou-lhe o seu ofício. Isto deu-lhe uma oportunidade que poucos teriam, mas também o deixou numa posição social muito frágil. E ele tornou-se um artista de renome, respeitado pelo seu talento. Mas quando estava mesmo no auge da sua carreira, a vida dele dá uma volta de 180 graus, da forma mais cruel possível. Por volta dos 40 anos, foi atingido por uma doença terrível e degenerativa. Até hoje, os especialistas não têm a certeza do que era. Talvez lepra, talvez uma forma severa de artrite, mas o que se sabe com certeza é que os efeitos foram absolutamente devastadores. As consequências foram brutais. Perdeu os dedos dos pés, o que o obrigou a mover-se de joelhos, e as suas ferramentas mais preciosas, as mãos, atrofiaram, fecharam-se como garras. Para um escultor, isto devia ter sido o fim da linha. Ponto final. Mas não foi. Longe disso. Na verdade, foi aqui que o artista deu lugar à lenda. Foi no meio deste sofrimento físico inimaginável que ele começou a criar as suas maiores obras-primas. E é aqui que a história se torna quase inacreditável. Enquanto o corpo dele se desfazia, a sua arte tornava-se mais forte, mais expressiva, mais poderosa. Ele escondia-se do mundo, envergonhado da sua aparência, trabalhando quase sempre à noite. Mas a sua arte, essa, era mais pública e mais desafiadora do que nunca. A imagem que ficou para a história é esta, quase mítica, os seus ajudantes a amarrarem-lhe as ferramentas aos pulsos para que ele pudesse continuar a esculpir. É uma prova de determinação que parece quase sobre-humana. Então, que obras são estas que ele conseguiu criar nestas condições? Vamos olhar para os seus trabalhos mais famosos. 12. Guardem este número. É o número de estátuas de profetas, em tamanho real, que ele esculpiu para o adro de uma igreja. 12 figuras monumentais, olhar para o céu. E depois, 66. 66 estátuas de madeira a representar os passos da Paixão de Cristo, espalhadas por várias capelas. A escala e a qualidade do trabalho, considerando o seu estado, é de loucos. Os seus dois grandes legados podem ser vistos hoje em Minas Gerais. Em Congonhas temos a sua obra máxima, os 12 profetas e as cenas da Paixão. E em Ouro Preto, a incrível igreja de São Francisco de Assis, onde ele não foi apenas o escultor principal, foi também o arquiteto. E ele tinha um material de eleição, a pedra-sabão. É uma pedra macia que existe em abundância na região. Foi este material que lhe permitiu criar as expressões faciais tão intensas e as formas cheias de movimento que são a sua assinatura. A arte dele nasceu literalmente da terra onde ele vivia. Por tudo isto, Aleijadinho é muito mais do que um grande artista. Ele transformou-se num símbolo. É como se a alma do Brasil colonial estivesse ali, esculpida em pedra. Esta frase resume tudo na perfeição. Ela é a imagem da superação. Um homem mestiço numa sociedade esclavagista que enfrentou uma doença terrível e, contra tudo e contra todos, deixou um legado que define uma era inteira da história do seu país. E ficamos com esta questão a pairar no ar. A história de Aleijadinho parece dizer que sim, que por vezes é na escuridão mais profunda que a criatividade humana consegue brilhar com mais força. É uma ideia poderosa para levarmos connosco.